Olá, meu nome é Carla Gomes, sou fisioterapeuta, pesquisadora colaboradora do Centro de Investigação em Pediatria da Unicamp, junto ao Laboratório de Fisiologia Pulmonar. Também sou docente universitária do curso de fisioterapia. Hoje eu vou falar para vocês sobre a fisioterapia respiratória em pacientes com fibrose cística. Uma das perguntas que eu mais respondo é quando deve ser feita a fisioterapia respiratória. Bom, antes de responder isso para os pais e para os pacientes com fibrose cística, eu tento explicar para eles um pouquinho sobre a fisiopatologia da fibrose cística. Tá? No pulmão, do paciente com fibrose cística, existe a produção de secreção de muco espesso, e isso ocorre por um defeito na proteína CFTR, que é responsável pelo transporte de íons de cloreto e de bicarbonato nas células epiteliais do pulmão. Tá? Quando não tem esse transporte de íons de bicarbonato e de cloreto, eu vou ter uma produção de muco espesso. E esse muco, ele é tão espesso que ele é difícil de deslocar, ele é difícil de locomoção, de movimento dentro do pulmão. Então, ele é difícil de excretar, de sair esse muco. E isso, esse muco espesso, ele é um meio propício, essa produção de secreção espessa no pulmão é um meio propício para crescimento, não só para crescimento, assim, para aderir primeiramente a bactéria, o vírus, os fungos, partículas de poluição inaladas que são pró-inflamatórias, de chegar no pulmão. E quando esses patógenos externos chegam no pulmão e tem um muco pegajoso, elas ficam difíceis de sair daquele pulmão. Elas vão crescer, essas bactérias crescem, formam colônias, esses fungos também, e isso vai começar a provocar inflamações pulmonares e destruição pulmonar, levando a bronquiectasias e pneumonias. Tá? E a fisioterapia respiratória, então, é importante para a retirada desse muco e prevenir essas inflamações, essas infecções pulmonares. Tá? Pensando assim, a fisioterapia deve ser feita, então, todos os dias, porque nós produzimos secreção pulmonar todos os dias, toda hora, a todo momento. Tá? Então, precisa retirar o máximo que conseguir de secreção desse pulmão. E movimentar, fazer fluxos respiratórios para movimentar essa secreção pulmonar e tentar levar essa secreção para as vias aéreas centrais e ser eliminada pela válvula que nós temos que eliminar essa secreção pulmonar do nosso corpo. Bom, pensando assim, a fisioterapia então tem que ser feita todos os dias, tá? E qual momento que nós devemos fazer a fisioterapia respiratória? Bom, se o muco ele é difícil de locomover e de retirar, a gente precisa fluidificar esse muco. Hoje os médicos, eles prescrevem dois tipos de inalações, a hipertônica e o pulmosário. Só que elas as duas inalações, elas têm o propósito de fluidificar o muco, porém elas agem de forma diferente, tá? A hipertônica, ela tem uma ação osmótica, uma ação, um sal que chega no dentro do meu pulmão, puxa a água de dentro da célula e leva a água para o muco, fluidificando o muco. E aí fica mais fácil de locomover esse muco dentro do pulmão, de retirar esse muco. Quando eu faço, então, a fisioterapia respiratória associando a essas inalações? Pensando na hipertônica, que ela é uma ação osmótica, que ela age no momento, a gente pode fazer a fisioterapia respiratória na inalação. Enquanto o paciente estiver fazendo a inalação, a gente pode fazer as compressões torácicas, vibrações, pedir para o paciente puxar profundo, soltar devagar, fazendo umas compressões torácicas na expiração. E também acabou a inalação de hipertônica, o ideal é fazer a fisioterapia o mais rápido possível, porque a ação ela é imediata. Diferente do pulmosário. O pulmosário, ela tem uma ação no DNA, do muco. O pulmosário também ele é conhecido como alfa-dornase, tá? Então, a alfa-dornase e o pulmosário, eles vão agir no DNA do muco. Para que isso aconteça, eu preciso de 30 minutos de tempo de ação. Então, o paciente vai fazer a inalação com o pulmosário, esperar 30 minutos para depois realizar a fisioterapia respiratória, tá bom? Pensando, então, na fisiopatologia da doença, pacientes com fibrose cística têm uma secreção espessa, um muco pegajoso, de fácil aderência de patógenos externos, vírus, bactérias, fungos e partículas inaladas do ar, que são pró-inflamatórias.
Essas inflamações levam a destruições pulmonares, as bronquiectasias e evolui para a pneumonia. E para que esse muco, né, fique fácil de retirar, de locomover, nós precisamos fluidificar esse muco. E a gente fluidifica com 2 tipos de inalação prescrita hoje em dia, né? Nós temos outras inalações em estudo, mas hoje em dia nós temos a hipertônica e o pulmosário. Então a fisioterapia fica bem eficaz, bem efetiva quando a gente faz associada à fluidificação do muco após essas inalações, tá? Quantas vezes ao dia eu vou realizar? Bom, vai depender da prescrição médica das inalações. Se você conseguir associar a fisioterapia pós-inalação, vai ser muito bom, porque o muco está fluidificado, ele está fácil de retirar e a fisioterapia vai conseguir retirar mais quantidade de secreção, né? A fisioterapia respiratória deve ser feita todos os dias. Quem vai conseguir fazer esse manejo, né, de quantas vezes ao dia vai ser o fisioterapeuta responsável pelo paciente, porque ele vai, né, saber a clínica do paciente. Pacientes que estão com uma exacerbação pulmonar, hipersecretivo, vai precisar fazer mais vezes ao dia, e isso é necessário consultar o seu fisioterapeuta, né, a quantidade de inalações, consultar o seu médico também. Tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Fisioterapia respiratória, pós-inalações, hipertônica e pulmosária, ela vai somar, vai conseguir retirar mais secreção porque o muco está fluidificado, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtem minha FibCist e dá um like aqui ou deixa sua dúvida nas perguntinhas aí no espaço de chat, de escrever, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.